Amém, queridos. Graças e paz. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, Pai, por esse tempo de glorificação do teu santo nome. Pai Santo querido, que esses louvores, Pai, nos prepare, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, para que a tua palavra encontre no nosso coração uma terra boa, uma terra fértil, Senhor Deus, que produza sementes valiosas e frutos, Senhor Deus, para a eternidade. Pai, oro também, Senhor Deus, Pai Santo querido, que esses louvores, que a palavra que será ministrada, Deus, encontre, Senhor Deus, lugar nessas casas, Pai, onde essa igreja está situada, nesse bairro, nessa comunidade, adentre cada casa, Senhor Deus, chegue no coração da criança, do adolescente, do jovem, chegue no coração do pai e da mãe, Senhor Deus, e faça transformação, e faça mudança, Senhor Deus, Pai Santo querido, assim como aconteceu nesse livro, Senhor Deus, Pai Santo, naquela época, Senhor. Que o Senhor, Deus, manifeste a tua graça sobre o nosso meio. Tem liberdade, Senhor Deus, de estar conosco. Te alegra, Senhor Deus, de estar conosco. Passeia, Senhor Deus, nesse lugar. Toca-nos, Pai, com teu poder, Pai. E tudo aquilo que nós precisamos receber nessa noite, Pai, o Senhor possa nos dar, Pai Santo querido. Te oramos e glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fique à vontade, queridos. Hoje nós vamos falar sobre fora da zona de conforto. Pense em dois eventos que mudaram a sua vida. Dois eventos que mudaram a sua vida, que fizeram realmente uma diferença entre o ontem e o hoje. É interessante que todas as épocas nós vivemos situações assim em todas as áreas, muito complicadas, diria, muito diferentes, em que nós precisamos de uma intervenção de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, assim, essas épocas que nós vivemos eram momentos de acomodação, momentos em que nós estávamos confortados com aquilo que nós vivíamos. O lugar onde nós estávamos, a situação, a região, o seio familiar, talvez até o corpo de igreja, nós estávamos realmente confortados. Com eles, com esses irmãos, não foi muito diferente. Mas é interessante, queridos, que esse conforto que nós temos, muitas vezes nos impede espiritualmente de nós avançarmos, de nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. É mais ou menos nesse sentido, ou é nesse sentido que essa palavra vai estar sendo direcionada para que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Também assim nós vemos na palavra toda que em muitos momentos da Bíblia, personagens, elas tiveram assim influências muito fortes e foram direcionadas por Deus para que acontecesse um transformar nas suas vidas, para que acontecesse um renovo, acontecesse um refrigério na vida deles e eles mudassem, alcançassem o objetivo que Deus queria também para eles. Estudos, por exemplo, esportes, negócios, ministério, tudo isso são situações em que nos levam para frente ou nos deixam estagnados.
Quando nos levam para frente, porque nós deixamos a nossa zona de conforto e vamos além daquilo que normalmente o comum das pessoas não consegue alcançar. É necessário que nós façamos isso. É necessário que no ministério, mais especificamente, a gente deixe aquilo que é natural. O pastor Adonai, quando prega no Tadel, uma matéria que ele está pregando no Tadel, ele costuma falar que o bom, ele é inimigo do excelente. Quando nós estamos realmente nessa média, nós não alcançamos muita coisa. Ficamos estagnados, ficamos parados. Deus se manifesta e a gente fica parado, a gente não consegue entender. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar para que Deus possa nos usar e a gente vai entender isso aí. Pense em 2 momentos que modificaram a sua vida, que transformaram a sua vida no passado ou agora recentemente. O que acontece quando deixamos o conhecido e a rotina? O que acontece quando deixamos o que nos é familiar? O que acontece quando nos encontramos fora dessa zona de conforto? Muitas vezes, a gente vê na Bíblia Deus levando essas pessoas para além daquilo que eles imaginavam, exatamente para que Ele fale com eles. Muitas vezes nós precisamos sair daquilo que é cômodo para a gente, para que Deus fale conosco. Quando nós estamos numa situação apertada, difícil, é o momento que nós mais clamamos a Deus. Estamos fora da nossa zona de conforto, estamos fora do nosso comodismo, estamos fora daquilo que nos é agradável. Deus precisa muitas vezes fazer isso. Esses irmãos experimentaram em Jerusalém, quando Jesus foi assunto aos céus, eles receberam muito do Senhor, tinham o Espírito Santo sobre eles, mas eles estavam quietos, eles estavam parados. Às vezes o pastor Marco costuma falar para a gente, olha, eu vou orar para que Deus mande uma perseguição para essa igreja. Porque foi exatamente com a perseguição dos irmãos lá em Atos, que eles se espalharam para todos os locais, todos os lugares, exceção os apóstolos. E foi aí que o mundo começou a conhecer o Evangelho de Jesus. Foi aí que o mundo começou a conhecer Jesus. Saíram daquela zona de conforto, de acomodação. É interessante, querido, que nessa palavra que nós lemos, Saulo era uma pessoa conhecida naquela região. Uma pessoa sábia, conhecia a lei, conhecia as letras, foi criado no Sinédrio judaico. Ele era uma pessoa que foi criada aos pés de Gamaliel, um sábio da época. Ele tinha tudo isso. Mas é interessante que quando ele se encontra com Jesus, a situação dele, a vida dele é transformada. 25 anos depois, quando ele está preso, se encontra com o rei Agripa, e ele discorre sobre a vida dele, sobre o encontro com Jesus que ele teve nessa época, e ele fala uma coisa interessante, Atos 26, versículo 19, ele diz o seguinte, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está falando que quando se encontrou com Jesus, Jesus apareceu para ele, falou com ele. Esse texto que nós lemos, ele não foi desobediente à visão celestial. 2 palavras negativas. Não fui desobediente. Você ser desobediente não te requer esforço nenhum. Eu ser desobediente não me requer esforço nenhum, mas não ser desobediente requer um ato de vontade, requer um ato de coragem, requer um ato de perseverança, para que a gente realmente faça aquilo que Deus quer que nós façamos. E se você analisar a vida de Paulo a partir daí, ele foi uma pessoa que nunca pensou em retroceder. Ele nunca pensou em voltar atrás. Ele sabia que aquele caminho era um caminho sem volta. Atacado muitas vezes, agredido muitas vezes, apedrejado muitas vezes, preso algumas vezes, mas em nenhum desses momentos Paulo pensou em recuar. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor me abandonou. Eu acho que o Senhor não liga para mim. Isso ele estava falando para o rei Agripa. Eu não fui desobediente, Senhor, o rei, à visão celestial. É interessante, queridos, que quando esse momento de Saulo, que a gente vê aqui, quando ele se encontra com o Senhor,
ele estava a 225 quilômetros de Jerusalém, da sua casa. Ele estava no caminho de Damasco, próximo a Damasco. E a palavra diz que ao meio-dia, ele se encontra com o Senhor. E uma luz muito forte, mais forte que o sol daquele momento, cegou Paulo. Importante esse texto, porque meio-dia naquela época o sol estava a 45, 50 graus. As pessoas viajantes, a maioria das pessoas que viajavam por aquelas terras, elas estavam debaixo de uma sombra, elas estavam procurando um repouso, uma acomodação, elas estavam procurando realmente se resguardar daquele sol escaldante, mas ele viajava. E por que Saulo viajava? Porque ele estava obcecado, ele estava realmente transpirando ódio, ele estava transpirando agressividade, ele estava querendo aprender aqueles irmãos, ele não queria parar, ele queria seguir até chegar em Damasco. Muitas vezes, queridos, o nosso sentimento, não de persistência, mas o nosso sentimento de obstinação, nos faz a gente esquecer muitas coisas que Deus tem nos falado. A obstinação de Paulo, a palavra lá em Atos 8:3, fala que ele estava irado, ele pegava as pessoas, levava para o cárcere, ele saía dali para machucar, para permitir que matasse, e ele queria chegar o mais rápido possível junto daqueles irmãos para trazer eles presos para Jerusalém. E é interessante, queridos, por que Paulo agia dessa forma? Em Deuteronômio 21, 23, a gente lê uma palavra dizendo que toda aquela pessoa que for pendurada no madeiro é uma pessoa maldita. E como Jesus foi julgado, foi condenado, foi pendurado no madeiro, foi crucificado, foi morto, ele não podia conceber que Jesus Cristo era o Messias. Ele não podia entender pela lei que Jesus Cristo era o Messias. E ele também não concebia a ideia de que aqueles seguidores de Jesus adorassem Jesus, falassem dele como se fosse Deus. Um Deus não poderia ser uma pessoa maldita. Então, o pecado para blasfêmia, eles estavam blasfemando, dizendo que aquele Galileu que foi pendurado na cruz, que foi crucificado e que morreu, era Deus. Isso era uma blasfêmia, e o pecado, o resultado da blasfêmia seria realmente a morte. E o que ele fazia? A consequência da blasfêmia é a morte, então eles vão morrer. Essa era a ideia que ele tinha. Se eles estão blasfemando, se eles estão adorando um homem que não é Deus, se eles estão dizendo que ele é Deus, e ele foi pendurado no madeiro, e ele é uma pessoa maldita, então eles têm que morrer. Essa era a concepção dele. Isso é muito importante. Mais tarde, lá em Gálatas, Efésios, Filipenses, Paulo ele vai entender que Jesus Cristo, na verdade, não foi maldito por conta dele. Ele se fez maldito por ele, Paulo, principalmente. Ele se fez maldito por mim e por você. Foi na cruz que ele nos perdoou, foi na cruz que ele nos redimiu, foi na cruz que ele nos justificou. Mas naquele momento ele não entendia isso aí. Para ele, realmente, eles estavam errados, eles eram blasfemadores, eles estavam adorando um Deus que não era Deus, eles eram uma seita e por isso eles tinham que morrer. Quantas vezes nós talvez não crucificamos ninguém, não matamos ninguém, mas muitas vezes somos instrumentos para fazer com que as pessoas saiam da igreja. Vão para outro lugar. Muitas vezes nós usamos a nossa autojustiça para fazer com que a pessoa saia da igreja. Hoje nós falamos muito das pessoas que estão fora, desigrejados. Muitas vezes nós criticamos que estão cultuando em casa. Mas se nós fôssemos conhecer a história de cada uma delas, nós veríamos que realmente houve uma situação em que ela se sentiu angustiada.
Ela se sentiu desesperada, descrente. Realmente ela foi atingida naquilo que era mais importante, ela teve que sair. Basta você olhar, queridos, para o seu lado, de um ano para cá, quantas pessoas estiveram conosco e quantas pessoas estão fora daqui. Basta você contabilizar no seu coração, na sua mente, quantas pessoas você entrou com elas aqui, saiu com elas, teve um momento com elas, no momento do culto, e elas não estão mais do nosso lado. Decepcionados. Tem um escritor, Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado Decepcionados com Deus. Mas não com Deus. Muitas vezes com nós, comigo e com você. Porque muitas pessoas, elas olham para a gente e veem uma expressão de Deus em nossas vidas. E quando nós decepcionamos essas pessoas, nós estamos realmente fazendo com que ela transfira isso para Deus. Pense em 2 momentos em que mudaram a sua vida. A história, queridos, fala de muitas situações, passadas e presentes, histórias seculares, em que realmente o povo, ele chega, ele se apresenta, ele quer Deus, ele está ali numa situação realmente maravilhada com Deus, e de repente chega alguém e vai cesseando. Por que que a gente faz isso? Porque nós estamos numa caixa, numa redoma, aprendemos isso. A coisa mais difícil que nós temos como igreja é desconstruir aquilo que um dia nos passaram como verdade. Quando você olha para o texto de Mateus, Lucas 24, a passagem lá dos discípulos que caminhavam para Emaús, que de repente Jesus ressurreto se apresenta diante deles e começa a conversar com eles. E eles falam para ele assim: olha, Senhor, por acaso você não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Você não estava em Jerusalém? E ele começou a conversar com ele, de repente ele para e fala assim: olha, mas vocês são nécios, e vocês são tardos de coração, vocês são pesados, lentos para entender essas coisas que foram faladas para vocês. Ele não, em nenhum momento, Jesus, queridos, nem com eles, nem em outras situações, Jesus apontou uma situação que ele tivesse que mudar, um momento que ele tivesse que mudar, um palavreado que ele tivesse que mudar, uma roupa que ele tivesse que mudar, mas ele começou a falar de Moisés. Lucas 24. Depois ele falou dos profetas, depois ele falou dos salmos. E a palavra diz que de repente eles pensaram assim: mas ardia o nosso coração. O que vai mudar a vida de uma pessoa? Palavra. Ensino. Palavra, ensino. Senta com ela, ensina. Mostra os profetas, mostra os salmos. Mostra tudo isso que se referia a Jesus. E ele fala assim: por acaso vocês não conheciam isso, que tudo se referia a mim? Por acaso o madeiro não se referia a mim? Por acaso a cobra no deserto não se referia a mim? Por acaso aqueles tipos não se referiam a mim? Vocês são pesados de entendimento. O que nós temos que fazer? Sair dessa redoma, para que a gente não perca pessoas, e a gente entender e fazer como Jesus fazia. Caso contrário, nós vamos continuar perdendo gente. Vai crescer, vai aumentar o número de pessoas fora da igreja cultuando em casa, porque nós somos justiceiros. Somos um tanto fariseus como esse irmão chamado Saulo. Nós concebemos uma ideia de que a coisa é feita daquele jeito, engessamos isso, não tem ninguém que nos diga para fazer diferente. Perigoso. Olha ao seu redor e veja isso. Mas de repente, capítulo 9, versículo 4, Paulo ouviu uma palavra, e diz assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala assim: olha, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Toda vez que nós fazemos algo para esses pequeninos de Cristo,
Nós não fazemos para os pequeninos de Cristo, nós fazemos para o próprio Cristo. Toda vez que nós levamos uma pessoa a tropeçar, nós não fazemos para ela, já pregamos sobre isso, nós fazemos para Jesus. E tudo que nós fizermos para Jesus, a gente nunca vai ganhar nada. Nós vamos sempre perder. Se nós formos para o embate com Jesus, nós vamos sempre perder. Então, queridos, é hora de a gente repensar essa situação. É hora de nós olharmos para as pessoas como servos, como pessoas que estão carecendo. É hora de nós sentarmos e ensinar, é hora de a igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando só da comunidade Batista da Paz. Mas a gente vê no nosso meio, Viçosa, as pessoas angustiadas, sofrendo, migrando, pulando de um lugar para outro, reclamando, porque a gente não está cuidando como deveria cuidar. Depois, lá no versículo 17, ele diz o seguinte: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 22, 12 e 13, ele quando fala com esse rei, ele diz essas mesmas palavras. E é interessante que ele se refere a Ananias outra vez. Ananias apareceu quando eu estava sem visão, quando eu estava cego. Eu tive realmente um discernimento de que alguém entraria por aquelas portas, colocaria as mãos sobre os meus olhos, me abençoaria e eu ficaria curado. Por que que Jesus não fez isso com Paulo? Por que que ele manda Ananias? Ananias representava a igreja da época. Fica no nosso coração, irmãos, não há cura para a gente se a gente não se reconciliar com a igreja. Amém ou misericórdia? Não há cura para nós se nós não reconciliarmos com a igreja. Primeira reconciliação com a igreja, depois Jesus nos manda cura. E a palavra seguinte, versículo 18, diz que quando ele ouve essa palavra, irmão Saulo, ele não queria, ele resiste. Você lê o texto, Ananias resiste com Jesus, de não ir até ele e falar: olha, Senhor, você por acaso não conhece esse homem? Ainda há pouco ele assolava a igreja, ainda há pouco ele permitiu matar Estevão, ainda há pouco ele queria levar prisioneiros. Mas o Senhor diz para ele: olha, vai, procura ele, faz o que eu te mando, te reconcilia com ele. E a palavra foi: Saulo, irmão. Ele veio como inimigo para aquele grupo, mas ele recebeu uma palavra de perdão e uma palavra de amor. A partir do momento que Saulo se torna Paulo, versículo 13, capítulo 13 de Atos, ele começa a tratar os irmãos, a igreja, como irmãos. Você vê em muitas cartas Paulo se referindo a eles como os irmãos. Meu irmão, os irmãos, querido irmão, porque ele entendeu realmente essa mensagem que lhe foi passada. Para que você seja curado, para que você seja liberto, o primeiro passo é uma reconciliação com a igreja. A partir daí o Senhor vai trabalhar para que a gente seja realmente curado. Pense em 2 momentos que foram determinantes para a sua vida. Se a gente fosse expor agora, a gente ia falar algumas situações muito importantes. E o que a gente traz no nosso coração, queridos, por esse texto, por aquilo que nós vemos, é que Deus, quando Ele precisa de uma pessoa, Ele não faz uma comissão. Jesus, quando precisa de alguém, Ele não forma uma comissão. O Espírito Santo, quando precisa de alguém, Ele não faz uma comissão. Quando Jesus precisou de uma família, de onde viria o Messias, Ele levantou Abraão. Quando Jesus precisou de um homem que reconstruísse Jerusalém, Ele buscou Neemias. Quando Jesus quis tirar o povo do Egito 430 anos, Ele buscou Moisés. Quando Ele quis encarnar Jesus, ou fazer Jesus homem, Ele buscou Maria.
E assim em todos os eventos que Deus precisa de alguém, Ele não vai num grupo como nós estamos. Ele vai escolher você, Davi. Ele vai escolher você, Tiago. Ele vai falar em particular. Lá no capítulo 26 ainda, de Atos, ele fala que ele ouviu dele, capítulo 15, 14, 15, 26, 15, 26, 14, 15. Ele fala que Jesus falou com ele, da sua boca saiu uma palavra. Ainda há pouco a gente estava cantando essa música, Sara-me. Sai uma palavra do trono de Deus. Toda vez que Deus precisar te usar, vai sair uma palavra da boca de Deus direcionada a você. Vai sair uma palavra do trono de Deus direcionada a você. Ele não vai formar uma comissão. Ele não vai chamar uma quantidade de pessoas. Mas Ele vai te chamar pelo nome. Eu quero que você faça alguma coisa. Eu quero que você vá em tal lugar. Eu quero que você ore por tal pessoa. Eu quero que você imponha a mão sobre ela. Eu quero que você faça uma grande obra. Esses dias passados, a gente estava numa reunião aqui com o pastor Marcos, os pastores e mais os aspirantes ao ministério, 8 pessoas. E o pastor Marcos estava falando para a gente, olha, nós precisamos tomar uma posição. Falando em relação à Piranga. Nós precisamos deixar esse ninho, sair dessa zona de conforto. Porque eu não quero perder mais uma. As pessoas mais antigas que conhecem. A gente já teve congregação em Ubá, perdemos porque não tinha ninguém para ir. Nós tivemos uma congregação em Salvador, perdemos porque não tinha ninguém para ir. Nós tínhamos uma congregação de 180 pessoas em Simplício Mendes, Piauí, perdemos porque não tinha ninguém para ir. Recentemente, uma congregação em Juiz de Fora, perdemos porque não tinha ninguém para ir. Vamos perder Piranga? Próxima da gente. Segundo os irmãos, eu estive lá uns 15 dias atrás. Segundo os irmãos, entre as roças e a cidade, eles contabilizam cerca de 100 pessoas frequentando. Ou agregadas à comunidade Batista da Paz em Piranga. Vamos perder Piranga? Será que se o Senhor nos chamar, o que nós vamos falar para Ele? O que vamos responder para Ele? Certamente, quando eu falo perder, é uma força de expressão, porque nós não fomos, mas Deus levantou uma pessoa ali. Lá em Salvador, tem uma pessoa que continuou. Nós não assumimos, dissemos não, mas uma pessoa continuou. Lá em Simplício Mendes também, a Igreja da Paz assumiu a igreja, continuou. Tivemos uma congregação também lá em São Miguel, perdemos. Até quando, queridos? Nós vamos ficar presos a uma situação? Até quando nós vamos ficar no comodismo? Até quando a gente não vai falar para o Senhor assim, olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? E eu imagino assim, pastor Marcos, ele pensava fazer um curso nessa universidade famosa lá nos Estados Unidos. Mas jamais ele teria conseguido se ele não saísse da sua zona de conforto, se ele não desse um passo. Sim ou não? Aqui ele não conseguiria. Foi difícil? Com certeza. Está sendo difícil? Está. Às vezes a gente teme, nós falamos para vocês, né, nós estimulamos vocês a uma situação de fé, mas nós não cremos em Deus tanto quanto a gente fala. Quando a situação se coloca diante de nós, a gente não tem tanta essa fé em Deus de nos lançar, de buscar, de querer fazer. E aí nós continuamos na nossa zona de conforto. Decisões importantes que tomamos direcionam e definem o restante das nossas vidas. Muitas personagens bíblicas começaram com pessoas comuns, cresceram ao ponto de a fé delas aumentar.
não só na Bíblia, mas também esses irmãos que a gente tem como referência hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, para Billy Graham, um homem muito falado, uma pessoa que realmente foi crescendo ao longo do tempo, se tornou amigo de presidentes, de reis, chamado para esses eventos que a maioria das pessoas não vão. E aí um fator muito importante também nisso. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu vou esquecer aquilo que eu aprendi secularmente, eu quero simplesmente me dedicar, né, às coisas espirituais, da igreja, religiosas. Isso não me interessa mais. Bobagem. A palavra que Jesus falou para Saulo foi a seguinte: olha, você vai ser um instrumento nas minhas mãos para pregar aos gentios, para você pregar para governadores, para você pregar para reis e para você pregar para os judeus. Imagina se Ananias teria acesso ao rei Agripa, o Festo não teria, queridos. Deus, ele vai te usar naquilo que você tem secularmente. Nós temos advogados aqui. Amanda, quem mais? Thaís, Karen. Acredite, se você se deixar usar por Deus, um dia você pode estar no Supremo Tribunal Federal falando de Cristo ali. Paulo usou toda aquela sabedoria que ele tinha, ele não descartou. Embora a gente leia texto como em Filipenses 3, achei como refúgio tudo aquilo. Mas na questão de usar imediatamente, mas ele não deixou. Quando ele precisou usar isso aí, a sua habilidade profissional, qualquer que seja a formação, qualquer que seja a sua atividade profissional, você pode usar isso aí em prol do reino de Deus. Pense em 2 momentos em que mudaram a sua história. Todas essas pessoas tiveram realmente um momento de definição em suas vidas. Abraão, por exemplo, 25 anos esperando pela promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. E ele esperou 25 anos, de repente nasce Isaac. Em seguida, Deus pede para que Abraão entregue Isaac. De Berseba, onde Abraão estava, até o Monte Moriá, eram 80 quilômetros. Ele saiu a pé, com um garoto. Mas o momento mais difícil de Abraão não foi sacrificar Isaac, porque ele cria em Deus. A palavra diz que ele acreditava tanto em Deus, que ele sentia que se o filho dele morresse, Deus era poderoso para restituí-lo vivo. Mas o grande problema de Abraão foi realmente ele caminhar nesses 3 dias em direção a Moriá, pensando, o que Sara vai pensar? Ele é o filho da promessa, se eu entregar o filho da promessa, o que vai acontecer? O Senhor me disse que Ele faria desse menino um grande povo, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E se eu entregar ele para sacrificar, o que vai acontecer? Acabou. Eu vou desistir. Mas a palavra diz que ele foi. Quando ele chega perto, o filho dele assim, fala para ele, ó pai, o fogo está aí, a lenha está aí, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz para ele assim, olha filho, Deus proverá. Sabe o que significa, queridos? Enquanto você caminha, e a palavra Deus proverá, segundo os irmãos estudiosos, é Deus vê. Mas o Deus que vê é o mesmo Deus que provê a sua necessidade. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu anseio? Qual é o desejo do teu coração? O que está te apertando nesse dia? O que está te cercando nesses dias? O Deus que vê é o mesmo Deus que provê. Enquanto ele caminhava em direção a Moriá, Deus preparou um cordeiro. Deus tem sempre um cordeiro para cada um de nós, queridos. Deus tem sempre um escape para cada um de nós. Seja qual for a situação que você esteja passando, que eu esteja passando. Enquanto eu caminho, enquanto eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, no final vai ter uma provisão.
O Deus que vê é o mesmo Deus que provê. Amém? José, quando ele se encontra naquela situação com a mulher do seu senhor Potifar, 11 anos, Deus havia falado com ele, havia feito uma promessa para ele, mas ele espera 11 anos para que aquilo se cumpra. Ele passou de filho predileto para prisioneiro predileto, para escravo predileto. Até que um dia, Deus se lembra de José. Deus não desampara, Deus não esquece, Deus não abandona. A palavra é certeira, vai chegar um momento em que você realmente vai ter aquilo que Deus prometeu. Não fique desesperado por isso, não fique descrente por isso. Vai chegar um momento em que isso vai se cumprir na tua vida. Para Deus, o tempo é insignificante, não conta. Moisés, quando ele se encontra diante daquela sarça, 40 anos ele passava para lá e para cá. Mas ele nunca viu aquele mato queimando sem pegar fogo. 40 anos, queridos. E de repente Deus chama Moisés para tirar esse povo que ele tinha lá no Egito, escravo. Usa Moisés para isso. Moisés estava a 450 quilômetros do Egito, a sua casa, lá onde ele nasceu. Ele estava em Midian, no deserto de Midian. Zona de conforto. Se nós ficarmos no nosso ninho, nós vamos ficar que nem o filho da águia, vamos morrer ali. A não ser que Deus nos pegue, nos leve para o alto, nos solte lá de cima para que a gente ou morra ou aprenda a voar. Na nossa zona de conforto, a gente não vai produzir muita coisa. Temos que sair. Não significa muitas vezes geograficamente, você não tem que andar milhares de quilômetros para Deus te usar. Mas você tem que sair dessa zona, tem que deixar que Deus te use. Você tem que se colocar nas mãos de Deus. Tantos talentos. Às vezes eu falo para a Beth, tantos talentos na igreja. Tantas pessoas com habilidades. Tantas pessoas com dons, tantas pessoas com capacidade. Por que não se deixar usar? Qual é a limitação? Quando ele viu aquela luz, aquele fogo, na verdade não era uma luz, era um fogo. A luz, na verdade, ela trabalha na nossa mente, mas o fogo, ele age no nosso coração. Toda vez que você ardeu o seu coração, é porque o fogo do Senhor está incendiando você. E aquele fogo incendiou o coração de Moisés. Aquele fogo estimulou ele a caminhar, a ir para frente. Assim nós temos que pensar realmente em relação à obra de Deus. Não ficar quietos. Ruth, quando deixou sua família, acompanhou sua sogra, saiu de Moabe para Belém. Ela podia ter ficado lá no conforto da sua família, mas ela decidiu acompanhar, mesmo a despeito do desconhecido. Mas olha como Deus age na vida de uma pessoa. Havia uma lei por Deus, dada por Deus, lá no Velho Testamento, a lei da rebusca. E quando elas chegam naquela cidade de Belém, terra do pão, sem nada, perderam tudo, até os maridos. Se ela ficasse na sua casa quieta, ela não teria tido essa recompensa de Deus, nem teria se cumprido nela a palavra de Deus. E a palavra dizia que quando a pessoa fosse cegar, quando a pessoa fosse tirar os seus grãos, ela deixasse cair, o que caísse ela não recolhesse. Deixasse lá para as pessoas necessitadas, para as viúvas, para os pobres. E quando Ruth viu aquela plantação, Boaz falou para os empregados dele, deixa ela catar. No início ela se encurvava para catar aqueles grãos. Mais tarde ele fala para os empregados, agora você deixa nas árvores. Não tira tudo. E aí ela já não se agachava mais. Aí ela já começava a pegar lá em cima.
Mais tarde ele fala para os empregados, no final do dia, vocês peguem e coloquem lá algumas vasilhas no saco dela, para que ela volte para casa com mantimento para sua sogra. Se cumpria a lei da rebusca, anos e anos atrás. Havia uma outra lei do levirato também, dizia que quando uma mulher ficasse viúva, o irmão assumiria a viúva para suscitar descendência. Mas o marido dela não tinha irmão. Mas Boaz era um resgatador, segundo resgatador. O primeiro não quis, mas ele assumiu. Se cumpria também em Ruth a lei que Deus havia estabelecido lá atrás. E Ruth faz parte dessa ascendência de Jesus. Coisa maravilhosa, queridos. Uma moabita na descendência de Jesus. Um gentio que nós somos, chamados hoje filho de Deus. A gente não merecia isso, sim ou não? Não somos israelitas, não somos judeus. Mas aprove Deus nos chamar um povo, nós, para fazer parte da sua família. Isso é bênção. Isso é graça para as nossas vidas. Maria, ao dar luz seu primogênito, ela estava a 145 quilômetros de Nazaré, sua cidade, Belém. E teve Jesus lá numa estrebaria. Momentos importantes quando ela estava em Belém, quando nasce o menino. Um momento importante quando ela estava em Jerusalém, quando morre Jesus. 2 momentos decisivos na vida de Maria. Neemias, quando recebeu a palavra de Deus para reconstruir os muros, ele estava em Susã, Babilônia, 1.300 quilômetros de Jerusalém. Mas Deus colocou no coração dele que ele seria o homem certo, Francis. Onde você está, querido? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Saulo, dos grandes desafios do apóstolo Paulo, era nunca voltar a ser Saulo. Um grande desafio da minha e da tua vida é nunca voltar a ser o Aldair de antes. É um caminho sem volta. Não tem como retroceder. Não tem como a gente dizer não. Senhor, chega. Por isso que o Senhor fala na palavra, quando você se achegar a Ele, faz as contas. Ele tem uma parábola, você faz a conta de uma construção, Klinger. Vê se o dinheiro que você tem vai dar para a estrutura, vai dar para acabar, para concluir, para que as pessoas mais tarde não venham falar que você começou uma construção e não terminou por falta de recursos. Ele não está falando de uma casa, de um edifício, mas está falando dessa caminhada. Quando você chega a Ele, quando você diz assim, eu te quero, né, eu confesso o Senhor como Salvador, Senhor da minha vida, faz as contas, para que mais tarde você diga, não era isso que eu queria. Eu quero voltar atrás, eu quero ser o velho Aldair. Não tem mais jeito. Nosso grande desafio é não voltar àquilo que a gente era antes. Vamos caminhar cada vez melhor, cada vez em direção àquilo que Deus tem preparado para nós, porque Ele nos fez realmente perfeitos. Que obra Jesus está fazendo nesses dias? A quem Ele está chamando? Qual a nossa zona de conforto? Quanto mais nós estivermos longe da nossa zona de conforto, mais nós vamos clamar a Deus. Todos os momentos decisivos das nossas vidas, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, toda vez que nós dispomos aí pelas madrugadas, é porque nós estamos saindo da nossa zona de conforto e que Deus nos ouve. No nosso monte de lençóis, Deus não vai ouvir, com certeza. Quando enfrentamos o frio da madrugada, quando perdemos uma noite de sono, mais tarde você vai contabilizar que você está sendo instrumento de Deus para que a tua oração, para que o teu clamor, para que a leitura que você faz está edificando a vida de alguém. Talvez você nunca vai entender isso aí. Amém, queridos?